Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e aposta de futebol para esta quarta-feira, dia 27 de agosto. Assim, separei uma grade de jogos interessante para você, com jogos da Copa do Brasil e Liga Europa, entre outras opções. Porém, antes de partir para o nosso primeiro palpite, já clica no botão de se inscrever se você é novo por aqui. Se caiu de paraquedas e já curte o nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer o canal. Ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos assim que for postado. E compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa chegar a mais pessoas e dar essa força aí para ajudar o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Lembre também que a aposta é apenas para maiores de 18. Jogue com responsabilidade e time. Vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, a nossa primeira análise do dia. Copa das Ligas. Temos o jogo da Inter Miami versus Orlando City. Esse jogo tem início às 21h30. A equipe da Inter Miami é uma equipe que vem a 5 jogos, batendo ambas as equipes marcam em todos os jogos. É uma equipe que sabe marcar gols, porém é uma equipe que vem sofrendo bastante gols também. Conseguiu passar diante do Tigres no finalzinho ali, gol de pênalti do Luizito Soares. Já a equipe do Orlando City é uma equipe que vem a 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles. Vem de uma derrota amarga diante do Nashville pela MLS, 5-1, porém conseguiu vencer a equipe do Toluca nas penalidades. Lembrando, nos últimos 2 confrontos, Orlando City venceu pela MLS, 3-0 e 4-1, batendo over 2,5 gols. E nos últimos 3 confrontos bateu over 2,5. Vai ser um jogo bastante interessante. Essa equipe da Inter Miami é uma equipe chata de se enfrentar. Vai ser um jogo daquele jeito. Então, tem grandes jogadores. É uma equipe que deve conseguir surpreender o Orlando City, em minha visão, por estar deixando o duelo de chance dupla a favor da Inter Miami. E também acredito que será o mercado para gols, porque ambas as equipes têm ataque que funciona. Então vou estar deixando o jogo aí para ambas as equipes marcam, over 2,5. Vai ser jogo grande, meu parceiro. Agora sim, jogos mais cedo. Tem o Liga dos Campeões, qualificação, início às 13h45. Temos o jogo do Guarabá versus Firencravos. O jogo de ida foi 3-1 para a equipe do Guarabá. A equipe do Guarabá vem a 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 deles. E o Firencravos vem a 5 jogos, batendo over 2,5 nos últimos 4. Nos últimos 3 confrontos, over 2,5. O Guarabá não consegue perder aí para o Firencravos. A 4 confrontos que se enfrentaram, não perde. Porém, bate ambos marca, bate over 2,5. E é isso aí. E nesse confronto não será diferente. Acredito que será um jogo para gols, novamente, como foi o primeiro duelo. Vou deixar um jogo aí para over 1,5 gols nessa partida. Temos agora o jogo do Celta de Vigo versus Betis pela La Liga. Rodada 6, meu parceiro. Início às 16 horas. A equipe do Celta vem a 5 jogos. 5 jogos, lembrando que esse é um jogo adiantado da rodada 6. Não estamos na rodada 6 ainda. 5 jogos, batendo under 2,5 nos últimos 4. E a equipe do Betis, 5 jogos, over 2,5 em 3 de 5. O último confronto deu Celta 3-2. Para esta partida, jogo over. Nos últimos 5 confrontos, bateu over 2,5, bateu ambos marca. É jogo para over 1,5 gols nessa partida, sem medo de errar. E também um possível ambos marca fica plausível aí. Temos agora o jogo da Europa, Liga dos Campeões, qualificação final. Benfica de Portugal versus Fenerbahçe da Turquia às 16 horas. É um confronto que o jogo de ida foi 0-0. A equipe do Benfica vem muito bem, com 4 vitórias e 1 derrota. A equipe treinada pelo Bruno Lages vem aí a 5 jogos de invencibilidade, batendo o over 2,5 em 3 de 5. E a equipe, meu parceiro, do Fenerbahçe vem aí a 5 jogos com apenas 1 derrota,
batendo o over 2,5 em 3 de 5. É um jogo bem interessante. O último confronto foi 0 a 0. A equipe do Fenerbahçe teve mais chance de vencer do que o Benfica no primeiro confronto, porém, fora de casa é uma zica essa equipe do Fenerbahçe. Não vence há 3 jogos. O Benfica em casa é muito forte. E lembrando que o Benfica, 4 confrontos que teve à disposição, venceu os 4 diante dessa equipe do Fenerbahçe. Então acredito aí que será um jogo para Benfica estar vencendo esse confronto. É o duelo do Bruno Lages versus Mourinho. Então temos agora o jogo do Bruges versus Rangers. Início às 16 horas. Primeiro confronto, o Bruges atropelou fora de casa, 3 a 1. Vem a 5 vitórias consecutivas, batendo over 1,5 em 3 de 5. E o Rangers, 5 jogos, ambos marcam, apenas uma vitória nos últimos 5, em cima do Aloha. Lembrando, o último confronto perdeu, os 3 anteriores bateu ambos marca. Para esta partida, jogo de gigantes, acredito que será um jogo para ambas as equipes marcam e um jogo para over 1,5 bem plausível e como uma boa opção de possível zebra, chance dupla a favor do Rangers. Temos agora o jogo do Copenhague versus Basel. O primeiro confronto foi 1 a 1. Esse jogo tem início às 16 horas. A equipe do Copenhague vem a 2 jogos, 2 empates, batendo over 1,5 em todos os últimos 5 jogos. E o Basel, 5 jogos, over 1,5. Vai ser um confronto bem técnico e equilibrado, mas o Copenhague atuando em casa tem forças. Então, Copenhague empate anula. Temos agora a Copa do Brasil, Atlético Mineiro versus Cruzeiro às 19h30. Jogo de ida, o Galo vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 de 5, vem de uma derrota pelo Brasileiro diante do São Paulo. E o Cruzeiro, 5 jogos, over 1,5 gol, superou o Internacional em casa por um placar de 2 a 1. O último confronto na casa do Cruzeiro foi 0 a 0. E o Galo não perde para o Cruzeiro, meu parceiro, faz muito tempo, ou seja, não perde aí nos últimos 8 confrontos. A última derrota foi em 2024, ano passado. Então vai ser um jogo bem equilibrado, tecnicamente, e o Cruzeiro vem se encaixando aos poucos e vai enfrentar um Galo que fora de casa é uma equipe muito competitiva. Então, para este confronto, vejo um jogo bem equilibrado, mas vejo um jogo para over 1,5 gol e sendo ousado, Galo chance dupla. Atlético Paranaense versus Corinthians às 21h30. Apesar do Cruzeiro ser o maior campeão da Copa do Brasil. Bom, a equipe do Atlético Paranaense vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 de 5. Chegou a essa fase após eliminar o São Paulo. E o Corinthians, 5 jogos, over 1,5 nos últimos 5. Chegou a essa fase após eliminar o Palmeiras. Últimos 2 confrontos, bateu over 1,5. E é isso aí. O Atlético Paranaense atuando em casa, tem que fazer valer o mando de campo, tem que vencer, porque na casa do Corinthians vai ser bem complicado. Vou estar deixando esse jogo para Atlético Paranaense, chance dupla. Último prognóstico, meu parceiro. Temos o jogo do Vasco versus Botafogo, um clássico carioca, às 21h30. A equipe do Vasco não vence há 2 jogos, batendo over 1,5 nos últimos 5 jogos. Venceu o Santos 6 a 0 e depois levou 5 gols, perdendo de 2 a 0 para a Juventude e 3 a 2 para o Corinthians em casa. Após esse jogo, já tem o Sport fora de casa, que é o lanterna do Brasileirão. O Botafogo vem a 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 de 5. É uma equipe que foi eliminado da Copa Libertadores diante da LDU e depois conseguiu vencer o Juventude pelo Brasileiro por um placar de 3 a 1. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Botafogo, 1 vitória do Vasco. Para esta partida é um confronto bem equilibrado, mas a equipe do Botafogo, em minha visão, vai fazer jogo duro, apesar do Vasco, treinado por Fernando Diniz, também tentar superar. Vou deixar aqui um jogo para over 1,5 gol nesta partida. E rapaziada, essas são as nossas análises, prognósticos e palpite de aposta de futebol da rodada desta quarta-feira. Porém, se você quer mais dicas como essa, nos segue no nosso Insta e entra aí abaixo no nosso grupo do Telegram para receber nossas dicas em breve. Bruno, opção de dupla ou tripla do canal. Podemos deixar para vocês aí, meu parceiro. Podemos estar deixando Inter Miami chance dupla, over 1,5 no jogo do Guarabá, over 1,5 no jogo do Celta versus Betis, uma tripla excelente. Outra boa opção seria Benfica para vencer, Basel
chance dupla, aliás, Copenhague chance dupla, Benfica para vencer, e podemos pegar aí esse jogo de Vasco versus Botafogo, um jogo para over 1,5 gols. Então mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete em busca do green. Esse é o vídeo, se gostou, deixa o like, compartilha com um amigo. Avante time!